farol que me guia, é a luz do meu caminho. Sou o Carlos Oliveira. Bem-vindo à 12ª edição do programa Pedindo Luz. Nós lemos na Bíblia que Jesus disse um dia: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ele disse isto em Mateus capítulo 19, versículo 24. A pergunta que naturalmente surge é: o que é que o Senhor Jesus Cristo quis dizer com isso? Será que podemos ter luz sobre esta sua declaração? Será que é impossível um rico salvar-se? Foi isso que ele quis dizer? Quando li isto pela primeira vez, pensei logo nas agulhas de cozer das costureiras e do seu fundo estreito. Quando fui para a vida militar, tive que saber usar estas agulhas e as respectivas linhas para fixar um botão da farda que eventualmente soltasse. Sei bem como é difícil fazer passar uma linha fina como esta por aquela entrada tão pequena, tão estreita do fundo das agulhas das costureiras. Mas passar um camelo aqui, isso não é difícil, isso é mesmo impossível. Ora, o Senhor Jesus Cristo não falou de impossibilidade, ele falou de dificuldade. Portanto, pensarmos em impossibilidade é, de facto, estarmos a pensar erradamente. Ele disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou seja, ele disse que era difícil, não disse que era impossível. Os discípulos é que erradamente pensavam que seria impossível. E é isso que nós vemos eles dizerem nos versículos 25 e 26. Eu já vi pessoas desistirem de tentar passar uma linha pelo fundo de uma agulha de costureira. Essas pessoas acharam que isso não somente é difícil, mas é impossível para elas. Mas, como todos nós sabemos, tal não é impossível. É o trabalho das costureiras diariamente. Se não é de admirar que na minha primeira leitura que eu fiz desta passagem eu tenho interpretado como interpretei, já acho mais estranho que chamados teólogos interpretem basicamente do mesmo modo. Alguns chegam até a torcer o texto para que este se encaixe no seu deficiente entendimento. Dizem que na língua grega, a língua em que originalmente o texto bíblico foi escrito, a palavra camelo e a palavra cabo, e entenda-se cabo de navio, portanto a corda grossa, são praticamente iguais, diferente apenas numa letra. Para a palavra camelo, no grego diz-se camelos, e para a palavra cabo de navio diz-se camelos. Portanto, a diferença está no E e no I. Dizem que deve ter havido provavelmente um erro de algum copista ao fazer a cópia das escrituras. O problema é que não há nenhum manuscrito que suporte tal ideia. E, portanto, essa ideia cai completamente por terra. De qualquer forma, essa explicação, mesmo a ser verdadeira, continuaria a não resolver o problema. Pois, apesar de o cabo ser menor, evidentemente, que um camelo, continuaria a ser uma impossibilidade passar um cabo de navio pelo fundo de uma agulha de costureira. E o Senhor não falou numa impossibilidade. Ele falou numa dificuldade. Tal explicação continuaria a ser uma impossibilidade porque a agulha referida no texto é uma agulha pequena. Como nós sabemos, Lucas também escreveu acerca deste episódio que está registado nas Escrituras. E Lucas era médico. E Lucas também, ao escrever acerca disto, disse que o Senhor, nesta ocasião, utilizou um termo grego, que é o termo grego belones, que significa agulha cirúrgica, usada no corpo humano clinicamente. Ele que era médico sabia disso. Uma agulha, por conseguinte, clínica, uma agulha pequena. Assim sendo, a pergunta continua de pé. Será que podemos ter luz sobre esta declaração do Senhor? O que é que ele quis dizer com aquilo? Sim, é claro que podemos ter luz e é por isso que nós estamos aqui, para, com a luz da Palavra de Deus, podermos ter luz sobre esta realidade. Fundo de uma agulha era uma pequena porta situada num dos grandes portões das antigas muralhas das cidades fortificadas. Era comum nas cidades fortificadas haver estas portas, que eram pequenas e que estavam inseridas nos grandes portões. Na Síria existiam muitas dessas portas, nesses portões. Em Israel também, até inclusivamente em Nazaré, em Canaã, nós vemos uma dessas
pequenas portas inseridas num desses portões. Em Portugal nós temos algumas dessas pequenas portas inseridas em grandes portões antigos. É desse exemplo, por exemplo, os castelos ou então os quartéis antigos. Eu próprio na Marinha tenho testemunhado a existência de muitos destes portões grandes com estes fundos de agulha, estas portas pequenas inseridas nos portões. Por questões de segurança, ao pôr do sol, as grandes portas fechavam-se nas cidades. E para uma pessoa entrar na cidade, tinha que entrar por estas portas pequenas inseridas nos portões grandes. E assim os mercadores, quando vinham tarde e chegavam tarde à cidade, só lhes restava uma alternativa. Como é que eles faziam? Eles vinham com as suas cargas nos seus camelos. Eles já não podiam entrar normalmente. Para entrarem, os camelos tinham que descarregar a carga que traziam. Depois de serem descarregados, eles tinham que se abaixar e só de joelhos e empurrados conseguiam, com muita dificuldade, passar no fundo da agulha, a tal pequena porta. Não era impossível os camelos entrarem, mas era difícil. E os que o faziam sabiam quão difícil era. Assim acontecia também com os ricos a quem o Senhor se está a dirigir. O texto, todo ele, diz assim: Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens como vós, digo eu agora, é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, 23 a 26. Esta leitura que eu acabei de fazer acontece na sequência do surgimento de um jovem príncipe que era rico e que se queria salvar e que, para tal, o Senhor Jesus Cristo disse que ele tinha que se livrar das riquezas, tinha que vender tudo para entrar no reino de Deus. Lemos sobre isso a partir do versículo 16 deste mesmo capítulo, 19 de Mateus. Jesus disse-lhe que lhe faltava a ele uma coisa, para além de todos os requisitos que ele disse que já reunia. O Senhor Jesus Cristo disse: Mas falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens. E lemos que ele retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Foi então que Jesus disse: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Não disse que era impossível, disse que era difícil. Note-se que ele disse que era difícil, não impossível. Nós somos informados das Escrituras que alguns ricos converteram-se. Temos o exemplo de José de Arimateia, de quem nós lemos que era um homem rico. Temos Zaqueu, de quem nós lemos que era muito rico. Naquela dispensação em que o Senhor Jesus Cristo estava, naquela dispensação vigente, os ricos, como os camelos, para poderem entrar, teriam de soltar a carga das riquezas. Ninguém podia converter-se na altura sem vender tudo o que tinha. Todos tinham que vender tudo. Os 12 apóstolos, lemos em Mateus no capítulo 19, nesta mesma passagem, no versículo 27, lemos que eles ficaram muito admirados. Então e nós, Senhor? Nós que deixamos tudo e te seguimos. Sim, eles deixaram tudo. Todos tinham que deixar tudo. E eles venderam tudo. E eles fizeram-no. E em Atos, no capítulo 2, versículos 44 e 45, um tempo depois, quando o número de discípulos era bem maior, lemos que os que queriam, e é bom depois poderes confirmar isso em Atos 2, 44 e 45, lemos que todos os que queriam, todos, está lá escrito, tinham tudo, não era apenas algumas coisas, em comum. Portanto, não era só alguns, eram todos. E não era só algumas coisas, era tudo. E lemos que eles vendiam as suas propriedades. Em Mateus, no capítulo 10, versículo 23 e 24, o Senhor Jesus Cristo disse: Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Evidentemente, porque não se queriam ver livre delas. Devido à incredulidade de Israel, como nós sabemos, devido a eles terem rejeitado o seu Messias e o terem crucificado, esse programa, mesmo depois de ter sido dada uma nova oportunidade com a descida do Espírito Santo em Pentecostes, esse programa foi posteriormente suspenso. E uma nova dispensação surgiu, que é a atual dispensação da graça de Deus em que nós vivemos, segundo nós vemos que Deus deu ao apóstolo Paulo, em Efésios 3:2, e quando esta dispensação foi introduzida, tudo se alterou. Agora ninguém tem que vender nada. Agora ninguém tem que vender tudo, nem absolutamente nada, o que quer que seja, para ser salvo. Mas cuidado, atenção, muito cuidado, pois o dinheiro, hoje, como então, continua a ser um impedimento para que muitos se salvem. Evidentemente que os contornos hoje são outros, mas a essência é a mesma.
Como assim? O dinheiro continua a ser um impedimento não só quando a pessoa é rica, mas também quando a pessoa quer ser rica. E a pergunta que eu faço é, e quem é que não quer ser rico? Eu penso que todo mundo quer ser rico. Na primeira carta a Timóteo, quando ele escreve a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 6 e versículo 9, os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem, notem bem, os homens na perdição e ruína. Queres saber onde jaz o laço deste desejo de ser rico e deste desejo de realização da riqueza? Em Lucas, no capítulo 16, versículo 13, e em Mateus 6,24, o Senhor Jesus Cristo revelou uma coisa interessante e importante, que o dinheiro tem características de divindade, de falso Deus. Um falso Deus que compete com o Deus verdadeiro. Jesus disse ali, não podeis servir ou adorar a Deus e a Mamon, que era o Deus do dinheiro. Porque Mamon era o que queria dizer dinheiro, ou melhor, para dinheiro utilizava-se a palavra Mamon, que virou divindade, falsa divindade. Nota como o dinheiro é perigoso. As pessoas não se apercebem que o dinheiro tem características de divindade, e elas têm que ter muito cuidado. Tem características de divindade, de falsa divindade. Por isso é que hoje em dia, como no passado, vivemos num mundo paganizado. As pessoas continuam a ter os seus deuses pagãos. Podem não ter o mesmo contorno de antigamente, mas são deuses pagãos e as pessoas continuam a abraçar o paganismo. A falsa divindade do dinheiro é um dos falsos deuses pagãos. E essa divindade, que não deixa de ser uma divindade falsa, ainda que falsa, compete com o Deus verdadeiro e desvia as pessoas do Deus verdadeiro. Como Deus, notem bem, o dinheiro fascina. Como Deus, o dinheiro dá segurança. Pode induzir a sentimentos de culpa também. Dá liberdade, sensação de liberdade. Dá sensação de poder. E até parece omnipotente, porque com o dinheiro podemos comprar tudo, como se costuma dizer. Quanto à omnipresença do dinheiro, entre aspas, o que é que nós vemos? Ele não está em toda a parte. Reparem como tem características de divindade. O dinheiro está em toda a parte. É omnipresente, entre aspas. Quanto à sua omnisciência, não é por acaso que as notas de dólar têm um olho inserido nelas. Parece que o dinheiro sabe tudo. Parecem olhos que tudo veem. Uma verdade que está cada vez a ser mais acentuada agora com o dinheiro digital ou com o dinheiro eletrónico em todas as moedas do mundo. Hoje são mesmo olhos que tudo veem o dinheiro, porque não conseguimos dar um passo em que esses olhos que são o dinheiro não registrem. Não te deixes enganar por falsos deuses. Converte-te, como fizeram os tessalonicenses, os crentes em Tessalónica, dos ídolos a Deus. Sim, converte-te como eles, dos ídolos a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, como lemos nas Escrituras. Como eles o fizeram. Como fizeram todos aqueles, desde que esta dispensação da graça está de pé, está em vigor. Bem, só tens uma alternativa à perdição eterna, que te ameaça perigosamente e tu não tens bem a noção, que é a salvação eterna. A única alternativa é a salvação eterna. E para esta só há um escape, diz a Bíblia. E a Bíblia diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Que Deus te abençoe. É o farol